A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus. Nós então estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus com o tema A Igreja que o Senhor Jesus quer que sejamos. A Igreja que Jesus quer que sejamos. E hoje então, dentro desse tema, eu quero falar sobre oração. A igreja que Jesus quer que sejamos é uma igreja que ora. Na semana passada vimos sobre o amor. A igreja tem que amar. Hoje veremos que a igreja precisa orar. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja de oração. Amém? Para isso, então, quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, glória a Deus, abre aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler do verso de 1 ao 4, Lucas 11, do 1 ao 4. Achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Glória a Deus. Vamos orar? Visto que o tema de hoje é oração, então vamos iniciar com oração. Oremos. Ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui diante de Ti para aprender um pouco mais da Tua palavra, aprender um pouco mais, Senhor, e assim podermos sermos aperfeiçoados e alcançarmos, Senhor, a Tua vontade. Sermos a igreja que agrade o Teu coração, a igreja que Jesus quer que sejamos. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja que Jesus quer que sejamos também é uma igreja de oração. É uma igreja que clama, é uma igreja que intercede, é uma igreja que ora e por conta dessa oração, ela contempla o poder de Deus. Quando nós oramos, nós mergulhamos num relacionamento. Nós mergulhamos, entramos em um ambiente onde nós estamos face a face com Deus. A oração nos permite entrar na sala do trono e falar com Deus pessoalmente. Pela fé, nós estamos diante de Deus. Porque o véu foi rasgado e nós temos agora, pelo sangue de Jesus Cristo, livre acesso à sala do trono para falar diretamente com o Rei, com Deus. Jesus Cristo nos deu esse privilégio. Ele nos conquistou essa liberdade de falar diretamente com Deus. A oração, ela nos leva ao nível de intimidade com Deus. Assim como um amigo, quando nós passamos a conhecer,
um amigo, e à medida que nós vamos conversando com esse amigo, nós vamos cultivando um relacionamento. E à medida que nós vamos conversando, nós vamos alcançando intimidade com esse amigo, a ponto até mesmo de conhecer seus segredos, seus desejos, sua vontade, o que ele gosta, o que ele não gosta. Da mesma forma com Deus. Quando nós oramos, nós entramos nessa linha de intimidade com Deus. Passamos a conhecer os segredos de Deus. Passamos a conhecer a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Quando nós oramos, nós conversamos com o Pai. Deus, em Cristo Jesus, nos deu essa liberdade de sermos filhos de Deus. E como Pai, Deus quer ter intimidade, quer ter relacionamento. E nosso relacionamento passa também pela oração. E quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus, mergulhamos na intimidade com Deus e somos aperfeiçoados. Como igreja, também precisa ser assim. Como servo de Deus, precisamos ter uma vida de oração. Como igreja, de igual forma, precisamos também orarmos juntos, unidos em um só propósito, em um só pensamento, em comunhão, em concordância. Quando a igreja ora, ela passa a ter experiências com Deus. A Bíblia nos apresenta alguns benefícios para a igreja que ora. O primeiro deles é que quando a igreja ora, ela experimenta o sobrenatural de Deus. Vejamos um exemplo bíblico de uma igreja orando e ela experimentar esse sobrenatural. Então, abra a sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4. Vejamos, então, aqui que a igreja orou e ela experimentou o sobrenatural de Deus. Eu quero ler em Atos, capítulo 4, verso 23, 24, depois a gente pula para o 31, ok? Verso 23, 24 e o 31. O contexto desse texto diz sobre a prisão de João e Pedro, né? E eles foram pelo Sinédrio, foram ameaçados pelo Sinédrio para não ensinar mais o nome de Jesus, sobre o nome de Jesus, não pregar mais sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. E quando foram soltos, eles então foram ter com a igreja e contaram para a igreja tudo o que havia acontecido. Verso 23, então nós lemos assim: E solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, aqui a igreja, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Verso 31. E eles começaram então a orar, falar com Deus e apresentar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Verso 31 diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja bem, o lugar em que eles estavam reunidos moveu. Eu creio que não foi apenas um mover do Espírito Santo, mas como o texto deixa bem claro, que foi o lugar que se moveu.
Claro que o Espírito Santo se moveu ali nas pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, além disso, o próprio lugar foi movido. Ou seja, um pequeno terremoto aconteceu. Porque eles estavam em fervente oração, clamando ao Senhor, todos que ali estavam em um só coração, em um só pensamento, em unidade, em concordância. E aí a presença de Deus se manifestou de uma forma poderosa que fez com que o lugar tremesse. E eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja que ora, a igreja experimenta o sobrenatural de Deus. Aleluia! Como é bonito ouvir isso e saber que isso ainda pode acontecer nos dias de hoje, porque nós servimos ao mesmo Deus. E esta palavra foi escrita para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, para que saibamos que se nós seguirmos esse exemplo, o Deus que moveu aquele lugar pode mover também o lugar onde nós nos reunimos para orar. É a promessa de Deus. O Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós precisamos orar. Como igreja, precisamos orar. Segundo benefício da igreja que ora. A igreja que ora, ela faz com que cadeias caiam por terra. Quando a igreja ora, o inferno é abalado. Quando a igreja ora, todo intento maligno cai por terra. Quando a igreja ora, Deus se levanta para pelejar em favor do seu povo. Vejamos um exemplo disso. Aí em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, Atos, capítulo 12, nós vamos ver um exemplo da igreja que orou e a intenção, todos os intentos malignos caiu por terra. Cadeias caíram por terra. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 5 e depois a gente pula para o verso 7. Abre aí. Atos, capítulo 12, vamos ler do 1 ao 5, depois a gente pula para o verso 7. Ok? Achou? E diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha a intenção do diabo. E matou a espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração. Verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Caíram-lhes das mãos as cadeias. Pedro foi liberto de uma forma poderosa, maravilhosa, milagrosa. Pedro foi liberto. Por quê? Porque a igreja fazia contínua oração. Não foi só um momento de oração, ela continuava todos os dias ali orando. Enquanto Deus não soltasse Pedro, a igreja estaria orando, clamando ao Senhor. A igreja já tinha sentido a dor, já estava sentindo a dor da perda de um dos apóstolos, de Tiago, o irmão de João. A igreja não queria perder mais ninguém.
Então clamaram, oraram a Deus. Cadeias caíram por terra. Quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, Deus peleja em nosso favor. Quando a igreja ora, Deus peleja em favor do seu povo e desfaz todo intento maligno, toda obra perversa. Deus atende a oração do seu povo. Nós precisamos orar, clamar, e Deus irá pelejar em nosso favor. Glória a Deus. Terceiro benefício de uma igreja que ora. Abra aí, lá na epístola, glória a Deus, epístola escrita por Tiago. E esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, por parte de mãe, né? Que se converteu quando Jesus foi ressurreto, quando Jesus ressuscitou, Jesus se apresentou a ele, e ele então se converteu ao Evangelho e se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Quando lá em Atos, no capítulo 15, nós lemos lá de uma assembleia, o que aconteceu, e a gente vê lá, faz menção de Tiago, né, que toma a palavra no meio da assembleia e fala ao povo. Esse Tiago é o mesmo que escreveu essa epístola, que era meu irmão de Jesus, né? E diz alguns até dizem, segundo os relatos dos pais da igreja, que esse Tiago ele era até parecido fisicamente com o Senhor, né? Mas o que Tiago nos ensina com relação à igreja? Então nós vamos ler o capítulo 5, capítulo 5, Tiago 5, do 14 ao 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao 16, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui esse texto faz menção da oração da igreja. Que quando Tiago fala, está alguém entre vós doentes, leve aos presbíteros da igreja. Ou seja, quando a igreja estiver reunida, leve à frente diante da liderança da igreja, ungindo com óleo e se orando com fé, será curado. E diz mais, se houver cometido pecados, claro, diante da confissão dos pecados, serão perdoados. Quando a igreja ora, vidas são restauradas, enfermos são curados. Quando a igreja ora, Deus se manifesta no meio do povo para transformar situações, para curar, para libertar, para sarar, para salvar. Quando a igreja ora, Deus se manifesta atendendo a oração do seu povo. Que nós possamos aprender com esses exemplos da palavra de Deus, para sermos a igreja que Jesus quer que sejamos, uma igreja de oração. Semana passada vimos que a igreja que o Senhor quer que sejamos é uma igreja que ama. E pelo amor nós intercedemos, movido pelo amor, movido pela íntima compaixão, nós intercedemos, oramos, clamamos e Deus ouve a oração
do seu povo, mesmo porque é a nossa identidade. Nós somos conhecidos como o povo que crê. E quando nós cremos, então oramos. Interessante que esse relacionamento entre fé e oração são algo que não se separa. Tem uma ligação forte que não tem como separar. Por quê? Porque quem crê ora. E quando nós oramos, a nossa fé é fortalecida para continuar crendo e continuar orando. Porque quem não crê, não ora. Não é verdade? Há até aqueles que oram meio que duvidosos. Mas a fé, a oração desse jeito não é respondida, não chega no céu. Então, precisamos orar, visto que nós somos crentes, ou seja, somos o povo que crê, precisamos clamar. Clamar, crendo, e ouviremos e veremos as maravilhas de Deus por meio das nossas orações. Deus atuando, se movendo em favor da igreja que ora. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Então eu quero, até mesmo essa palavra vem com um propósito. Amanhã nós vamos apresentar para a igreja, uma necessidade de oração. Ou seja, vamos repetir uma corrente de oração que nós fizemos tempos atrás, mês passado, e nós vamos novamente orar, fazer um relógio de oração, e nós vamos clamar e vamos colocar em prática. Claro que eu louvo a Deus, porque da outra vez, praticamente quase que toda a igreja se mobilizou para orar. E novamente, eu gostaria de ver isso. Principalmente Deus gostaria de ver a sua igreja orando, clamando, intercedendo. E com certeza nós iremos ver o sobrenatural de Deus acontecendo por meio das nossas orações. Então amanhã eu vou apresentar uma necessidade de oração, um relógio de oração, e eu te peço que você se inscreva, que você dê seu nome, para que possamos, a partir da meia-noite de quinta-feira para sexta-feira, tá? De meia-noite de quinta para sexta até meia-noite de sexta para sábado, nós, nesse dia de sexta-feira, nós estaremos orando ao Senhor, clamando ao Senhor, com a certeza que Deus nos ouve e com a certeza que o Senhor irá atender as nossas orações. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque verdadeiramente é o Senhor que se faz presente em nosso meio, que nos fortalece, que nos capacita. É o Senhor que se manifesta e nos abençoa. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. Nos dê uma noite tranquila, um sono agradável, e que o restante desta semana seja ainda de bênçãos e vitórias para o Teu povo. Que assim seja, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço e te agradeço. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aqui se fazem presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus, glória a Deus.